A média móvel de mortes por Covid segue em alta aqui no Brasil, está acima de 700, segundo o último balanço do Ministério da Saúde. Já a Europa está com números em queda e perto de assumir o controle da pandemia, de acordo com a OMS. Para repercutir esse atual cenário, nós vamos conversar com a epidemiologista, ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Carla Domingues. Carla, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, senhora. Bom dia, Colombo. É um prazer estar falando com você, com Elise e Luciana mais uma vez. Obrigada. Bom dia, doutora. A senhora avalia que o próximo passo por aqui é esse também? A gente está geralmente 2, 3 semanas atrasados em relação ao que acontece na Europa. Nos Estados Unidos dessa vez não, porque lá a coisa parece fora de controle por causa da baixa adesão à vacinação, mas aqui, como nós temos um bom contingente de pessoas imunizadas, a senhora imagina que o pior da Ômicron já passou? Eu acredito que sim, Colombo, né? Nós estamos vendo que nós tivemos realmente uma subida muito forte, né? Inclusive com aumento não só de casos, mas de óbitos, mas estamos vendo já, parece que a estabilização dessa aceleração. Então, nas próximas semanas, a gente vai ver um platô, depois já uma queda também muito rápida. E como você colocou, isso é responsabilidade por termos conseguido vacinar a população brasileira. A população aderiu à campanha de vacinação e agora nós vamos colher os frutos com essa diminuição de casos e óbitos. Doutora Carla, quando existe uma queda muito rápida, a gente está falando de uma doença que tem ficado menos tempo no corpo das pessoas ou uma disseminação muito rápida do contágio e aí quem tinha de pegar já pega meio que tudo de uma vez e a gente vê uma queda no índice? Nós temos uma variante que ela tem uma alta transmissibilidade, né? Então infecta muita gente ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, nós estamos vendo que muitas pessoas acometidas foram pessoas vacinadas, pessoas que, apesar de adoecerem, elas transmitem menos. Então, esse período de transmissão também é menor quando comparado às outras cepas, que a gente tinha uma grande quantidade de pessoas não vacinadas. Então, de novo, a vacina contribuindo para a diminuição da transmissão da doença. Doutora, ainda há pouco nós demos a notícia de que aumentou muito o número de crianças internadas, triplicou e duplicou o número de mortes de 2022 em relação a 2020. Né, do ano passado, aliás, de 2021 em relação a 2020. E aí eu queria perguntar à senhora se a gente não deveria ter um pouquinho mais de ênfase, por parte até do Ministério, o ministro agora, Marcelo Queiroga, falou os pais terem o direito de vacinar, mas ênfase no pedido de que os pais deveriam vacinar os seus filhos? Eu não tenho a menor dúvida disso, Luciana. Nós temos que falar o tempo todo para os pais que, da mesma forma que eles vacinam contra as 15 vacinas que estão disponíveis no calendário de vacinação, que eles têm a preocupação em proteger seus filhos contra essas doenças, nós também temos obrigação de vacinar as nossas crianças, né, para a Covid. A Covid não é uma doença banal, uma doença que a gente pode negligenciar a vacinação, né? Nós temos que proteger as nossas crianças, principalmente no momento que nós estamos retornando às escolas. As crianças vão estar mais expostas a terem contato com a doença, então é fundamental que nós aceleremos essa vacinação. Felizmente, as vacinas estão chegando. A gente precisa agora dar condições para que, no curto prazo de tempo, todas as crianças tenham recebido pelo menos uma dose. E nós estamos falando, Luciana, de 20 milhões de crianças entre 5 a 11 anos que devem ser vacinadas até o final de fevereiro. Eu queria saber da senhora o seguinte: o estado de São Paulo está fazendo um estudo de aplicação de 4ª dose em idosos em Botucatu, que é uma cidade grande do interior do estado, né? E as autoridades paulistas de saúde disseram que avaliam, esse resultado vai servir como um dos indicadores para avaliar a necessidade de uma 4ª dose em toda a população elegível, adulta, portanto, não só idosos, não só pessoas com comorbidade ou imunossuprimidas. A senhora acha que essa é uma discussão que a gente deve começar a fazer já e eventualmente chegar à conclusão de que teremos de tomar uma 4ª dose? Colombo, neste momento, o que nós temos que fazer é estudos para avaliar se nós devemos fazer essa 4ª dose na população em geral. Para a população imunossuprimida e para os idosos,
não resta dúvida que realmente eles vão precisar dessa quarta dose, né? Eles têm um sistema imunológico mais comprometido e as vacinas não respondem prontamente, como acontece com a população adulta e mesmo com as crianças. Então, este público possivelmente deverá ser vacinado e nós poderíamos aproveitar a campanha de vacinação contra a gripe para vacinar os idosos, caso os estudos apontem essa necessidade. De novo, a gente precisa tomar decisões baseadas em evidência e na resposta à ciência, e não porque nós achamos que devemos vacinar. Então, vamos aguardar os resultados desses estudos e assim implementar a vacinação neste grupo mais vulnerável. Mas ainda não temos elemento, Colombo, para dizer que nós vamos vacinar toda a população brasileira. Achismos é o que a gente já tem de sobra em rede social e grupos de WhatsApp, hein, doutora? Minha nossa, é cada achismo sendo disseminado por aí. E aí, por falar em achismos e preocupações, às vezes despertadas com base em nada, o que é que a gente já sabe dos efeitos colaterais quando a gente observa as crianças? O que é que a senhora tem podido acompanhar? A divulgação de efeito colateral ou tudo dentro de uma normalidade que já era esperada? Elisa, completamente dentro da normalidade. Nós já temos mais de 20 milhões de pessoas vacinadas entre 5 a 11 anos no mundo. Possivelmente esse número ainda deve ser muito maior, porque isso está sendo atualizado basicamente entre 15 e 20 dias, então não é uma atualização muito regular. Mas a gente já tem uma quantidade enorme de pessoas vacinadas em todo o mundo. São mais de 50 países que já estão vacinando crianças nessa população. E não se identificou nenhum caso grave de evento adverso que levasse a complicações e óbitos. Sim, quando a gente olha a vacina da Pfizer, há um evento adverso grave chamado miocardite que acontece nas crianças, mas para cada 1 milhão de crianças foi identificada uma miocardite. Mas lembrando que todos esses casos, né? Então nós falamos dos Estados Unidos de 8 milhões de vacinados e 8 casos de miocardite em crianças, mas todos com evolução benigna, que nenhuma criança teve complicação, Elisa, né? Quando a gente olha a miocardite ocasionada pela doença, é gravíssimo, porque leva a complicações, internações e ao óbito, né? Diferente das complicações pela vacina. Então, quando a gente coloca na balança o risco e o benefício da criança ser vacinada, nós não temos dúvida que há um benefício substancial e a gente não pode perder de vista isso. Vacina, como qualquer medicamento, pode acontecer efeitos adversos, mas todos, na maioria, são muito leves e esperados, como dor local, um pouco de febre, mal-estar, como acontece com qualquer vacina. Então, a gente não pode começar a achar, né, que vacina vai matar as nossas crianças, que elas não têm estudos suficientes, que elas são experimentais. Não, os estudos foram feitos que demonstram que nós temos vacinas muito seguras e eficazes. E nós ainda temos, Elisa, no nosso país, a Coronavac, que é uma vacina inativada, com uma ótima resposta, tanto no sistema imunológico das crianças, que protegem as crianças contra o coronavírus, mas também que tem baixíssimos efeitos colaterais. Então, nós sim temos que vacinar as nossas crianças. Doutora, quando o Rafael Colombo lhe perguntou sobre a quarta dose, eu fiquei com uma dúvida aqui. A senhora disse que ainda precisa de avaliação para entender essa quarta dose, mas pelo menos todos os especialistas dizem que a gente talvez tenha que tomar a vacina da Covid todos os anos, a partir, enfim, de agora, do fim da pandemia, a gente imagina que esse ano. Qual seria essa diferença, então, da quarta dose ou essa vacina que a gente tomaria sempre, como a da gripe? Então, Luciana, nós temos que acompanhar esses estudos, né? Primeiro, quer dizer, ficou muito claro que entre a segunda e a terceira dose, em relação à variante Ômicron, a gente precisaria sim dessa terceira dose. Por isso, ela já é recomendada para, inclusive, crianças, né, com o sistema imunológico deficiente. Para cima de 18 anos, todo mundo deve tomar essa quarta dose com esse intervalo estabelecido de 4 meses, porque foi demonstrado que 2 doses não era suficiente para a proteção contra a Ômicron. Agora, a gente tem que observar, Luciana, quanto tempo de duração essa terceira dose vai acontecer. E se nós vamos continuar protegidos contra a Ômicron, ou se vai surgir uma nova variante que possivelmente vai exigir uma quarta dose. Então, nós temos que entender que nós estamos diante de uma pandemia, né? As evidências elas estão sendo construídas ao longo do tempo. E por isso que é necessário que os estudos aconteçam para que a gente possa tomar as decisões baseadas em evidências, né, à luz dos resultados das pesquisas.
Muito obrigada, então, doutora Carla Domingues, epidemiologista, ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, por nos atender sempre de pronto aqui, doutora. Eu que agradeço e pedindo para a população, não deixe de se vacinar e principalmente de levar as nossas crianças. Pedido feito. Muito obrigada, doutora. Bom dia.